Parte do nosso objetivo principal definido deve ser organizar receitas e despesas, garantir um acúmulo de segurança definida, agora para a velhice, para a segurança das pessoas que amamos, e assim por diante. Inclua nesse hábito o orçamento do tempo de forma a assegurar a receita necessária para sustentar o plano para a realização de um objetivo principal. Escreva sua plataforma de vida e inclua nesses objetivos menores as coisas que têm relação com seu objetivo principal. Inclua as coisas que precisa ter para manter o movimento passo a passo em direção ao objetivo principal. Faça um plano definido para desenvolver harmonia em todas as relações, especialmente na casa onde trabalha, se diverte ou relaxa. A tábua do relacionamento humano é a mais importante em relação ao seu objetivo principal, uma vez que o objetivo é acessível em grande parte por meio da cooperação de terceiros. Já pensou nisso? As coisas que você faz na vida, se valem a pena, têm de ser feitas em cooperação harmoniosa com outras pessoas. E como você vai conseguir essa cooperação harmoniosa se não cultiva as pessoas, as entende e prepara apoios para suas fraquezas? Você já teve um amigo que lhe agradeceu por você tentar mudá-lo, ou mudar sua opinião sobre alguma coisa? Gosta quando um amigo tenta mudar você? Não, ninguém gosta. Mas há certas coisas que você pode fazer por um amigo pelo exemplo, e essa é uma maneira muito eficiente de fazer alguma coisa. Diga a um homem que ele está errado, e é bem possível que ele se lembre de um compromisso do outro lado da esquina, e quando vir você na rua, atravesse para o outro lado. Você pode desenvolver um relacionamento maravilhoso com qualquer pessoa, mas não vai ser criticando ou apontando seus defeitos, porque todos nós temos defeitos. O melhor a fazer é falar sobre as virtudes e qualidades da pessoa. Nunca vi ninguém tão ruim que não tem algumas qualidades. Se você se concentra nessas qualidades, essa pessoa em que está se concentrando vai se esforçar ao máximo para evitar que você se decepcione. Não se deve hesitar em escolher um objetivo principal que possa estar fora do seu alcance, por enquanto. Isso prepara o indivíduo para alcançar praticamente todo objetivo desejado na vida. Quando escolhi como meu objetivo principal definido organizar e levar ao mundo a primeira filosofia prática de realização individual, isso estava muito além do meu alcance. O que me fez insistir durante 20 anos de pesquisa e esforço improdutivo? O que me manteve lutando e me esforçando, enquanto a maioria das pessoas que eu conhecia me criticava? Eu precisei ter muita fé, e tive que manter essa fé viva me movendo como se soubesse com antecedência que ia concluir a tarefa que o Sr. Carnegie designara a mim. Houve momentos em que parecia que o que meus amigos e parentes diziam sobre mim era absoluta verdade. De certa forma, eu estava perdendo meu tempo. Do ponto de vista deles e a partir de seus padrões e régua, eu estava desperdiçando 20 anos do meu tempo. Mas do ponto de vista de milhões de pessoas que se beneficiaram e se beneficiarão do meu trabalho durante esses 20 anos, eu não estava perdendo tempo. Você não pode falhar, a menos que acredite que pode. Se pensa que pode falhar, você vai falhar. Se ficar comigo pelo tempo necessário, você vai saber que não vai falhar. A natureza age com propósito. Nossa maior demonstração da aplicação universal do princípio de definição de objetivo é oferecida pela natureza. Há uma grande coleção de aplicações em como a natureza se move com definição de objetivo. Se tem alguma coisa nesse universo que é definida, são as leis da natureza. Elas não variam, não temporizam e não cedem. Não se pode contorná-las, e não se pode evitá-las, mas você pode aprender sua natureza, ajustar-se a elas e beneficiar-se delas. Ninguém jamais ouviu falar de a lei da gravidade ser suspensa, nem por uma fração de segundo. Isso nunca foi e nunca será feito. Em todo o universo, talvez até nos sistemas de universos, a natureza é tão definida que tudo se move com precisão, como o mecanismo de um relógio. Se você quer um exemplo da necessidade de se mover com definição, só precisa de um conhecimento superficial das ciências para ver como a natureza faz as coisas. Este é seu exemplo, a ordem do universo, a interrelação de todas as leis naturais e a fixação de estrelas e planetas no relacionamento imóvel entre eles. É uma coisa maravilhosa saber que os astrônomos podem sentar com um lápis e alguns pedaços de papel e predeterminar com centenas de anos de antecedência o exato relacionamento de determinados planetas e estrelas.
Eles podem determinar com antecedência exatamente onde estarão nesse relacionamento uns com os outros. Não poderiam se não houvesse um propósito ou plano de acordo com o qual funcionamos. Queremos descobrir que propósito é esse na medida em que ele se relaciona conosco como indivíduos. É isso que estou ensinando a vocês. Vou fornecer esse fragmento que colhi da vida, de experiências dos homens e da minha própria experiência para que vocês aprendam como se ajustar às leis da natureza, a fim de que possam usar essas leis em vez de se deixarem abusar por sua negligência em usá-las. Uma das coisas mais horríveis que eu poderia contemplar é a possível cessação das leis naturais. Imagine todo o caos, todas as estrelas e planetas correndo juntos. Faria a bomba H parecer uma biribinha, se a natureza permitisse a suspensão de suas leis. Mas ela não permite. A natureza tem leis definidas, e se você verificasse esses 17 princípios, descobriria que eles se adequam perfeitamente a todas as leis da natureza. Quando chega ao princípio de fazer o esforço extra, você descobre que a natureza é profunda em sua aplicação do princípio de fazer o esforço extra. Quando ela produz flores nas árvores, não produz só o suficiente para encher a árvore. A natureza produz o bastante para lidar com todos os danos, ventos e tempestades. Quando produz peixe no mar, ela não produz o suficiente para perpetuar os peixes, produz o bastante para alimentar os sapos, as cobras, os crocodilos e todos os outros seres, e ainda restar o suficiente para realizar seu propósito. Ela tem uma abundância de coisas, uma superabundância. E ela também obriga o homem a fazer o esforço extra, ou ele vai perecer. Pereceria em uma estação, se não fizesse o esforço extra. Se a natureza não compensasse o homem por sua inteligência devolvendo 500 grãos de trigo para um que ele planta, morreríamos de fome em uma estação. Se você faz sua parte, a natureza faz a parte dela. E faz em abundância em superabundância. Uma das coisas estranhas na natureza é que, se você mantém a mente focada no lado positivo da vida, ele se torna maior que o lado negativo. Sempre. Se você mantém a mente no lado positivo, ele se torna maior que todos os negativos que podem tentar penetrar sua mente e influenciar sua vida. Olhe em volta, e vai encontrar exemplos vivos de pessoas que querem imitar e pessoas que não querem imitar. Você vai ver pessoas que estão fracassando, e vai conseguir dizer por que estão fracassando. Ouso dizer que, desse momento em diante, você vai conseguir usar esta filosofia como régua. Sempre que encontrar um sucesso ou fracasso, você vai conseguir identificar a causa dele. Princípio 2 Mastermind. Premissa 1. Recorrer a terceiros cria novas possibilidades. A primeira premissa é que o princípio Mastermind é o meio pelo qual se pode garantir todos os benefícios de experiência, treinamento, educação e conhecimento especializado e influência de outras pessoas tão completamente quanto se a mente de todas fosse, na verdade, uma região. Não é um estado maravilhoso a se contemplar. Qualquer que seja sua carência em educação, conhecimento ou influência, você sempre pode supri-la por intermédio de alguém que tem o que lhe falta. Troca de favores e troca de conhecimento estão entre as maiores trocas do mundo. É uma coisa muito boa se colocar em prática nos negócios, onde a troca de dinheiro gera lucro, mas eu prefiro trocar ideias com alguém. Dê-me uma ideia que eu não tenha tido antes, e na qual eu receba um retorno maior do que tinha antes, e eu aceito a troca. Thomas A. Edison foi, talvez, o maior inventor que o mundo jamais conheceu. Ele lidava o tempo todo com ciência, mas não sabia nada sobre ciência. Parecia impossível um homem ser bem-sucedido em qualquer empreitada a menos que tivesse estudado essa área. Fiquei perplexo quando conversei com Andrew Carnegie pela primeira vez, e ele me disse que não sabia nada sobre a produção ou o comércio de aço. Fiquei tão surpreso com essa declaração, que disse, bem, senhor Carnegie, esse provavelmente não é seu papel aqui. Qual é o seu papel? Ele respondeu, vou lhe dizer qual é o meu papel. Meu trabalho é manter os membros da minha aliança de Mastermind trabalhando em estado de perfeita harmonia. E eu insisti, isso é tudo o que tem que fazer. Ele disse, já tentou fazer duas pessoas quaisquer concordarem sobre alguma coisa por 3 minutos em um momento de sua vida? Experimente um dia, e veja que tipo de trabalho é esse, o de fazer as pessoas trabalharem juntas em espírito de harmonia. Essa é uma das maiores realizações humanas.
Depois o Sr. Carnegie falou mais sobre seu grupo de mastermind, descrevendo cada um individualmente e me contando qual papel cada um tinha. Um era seu especialista em metal, outro era químico, chefe, um era gerente de fábrica, outro era conselheiro jurídico, um era chefe da equipe financeira, e assim por diante. Eram mais de 20 homens trabalhando juntos, com instrução, experiência e conhecimento que, combinados, correspondiam a tudo de que se tinha conhecimento sobre a produção e o comércio de aço naquela época. O Sr. Carnegie disse que não precisava saber tudo sobre o assunto, porque se cercava de homens que entendiam a produção e o comércio de aço, e seu trabalho era mantê-los trabalhando em perfeita harmonia. Premissa 2. Um objetivo geral cria energia. A segunda premissa prova que uma aliança ativa de duas ou mais mentes em um espírito de perfeita harmonia para a obtenção de um objetivo comum realmente estimula cada mente individual a um grau mais elevado de coragem do que aquele que teria experimentado normalmente. Isso prepara o caminho para o estado mental conhecido como fé. Quem dirige um automóvel sabe, às vezes a bateria acaba. Talvez você tenha que ir a algum lugar, mas quando dá a partida, nada acontece. Conheço pessoas que saem da cama de manhã e fazem a mesma coisa. Nada acontece, nada além de elas se sentirem mal. Não querem calçar os sapatos, não querem se vestir, não querem nem tomar café. De que elas precisam? Elas precisam carregar as baterias, é claro, e felizmente, tem a fonte para isso. É uma coisa muito boa. Se um homem acorda se sentindo desse jeito, e pode ter uma conversa com a esposa e ela é uma boa comunicadora, a esposa o ajuda a recarregar as baterias. A mudança surge quando ele chega em casa naquela noite com todas as peles de coelho que saiu para pegar. Premissa 3. Lealdade constrói confiança. A terceira premissa estabelece que uma aliança de mastermind devidamente conduzida estimula cada mente na aliança a se mover com entusiasmo, iniciativa pessoal, imaginação e coragem em um grau muito superior àquele proporcionado pelas experiências individuais, quando ela agia sem essa aliança. Quando comecei, eu tinha uma aliança de mastermind de 3 pessoas, Sr. Carnegie, minha madrasta e eu. Nós 3 nutrimos esta filosofia enquanto todo mundo ria e debochava de mim por aceitar servir ao homem mais rico do mundo por 20 anos sem receber nenhuma compensação. Havia muita lógica no que eles diziam, porque naquele tempo eu não tinha muita compensação por isso, não em dinheiro, pelo menos. Porém, chegou um tempo em que as risadas estavam do outro lado da cerca. Mas isso demorou muito. Garanto a vocês que houve bastante sangue e lágrimas antes de eu chegar ao ponto de poder rir das pessoas que riram de mim. De qualquer maneira, o relacionamento entre nós 3, minha madrasta, o Sr. Carnegie e eu, me permitiu ignorar todo o deboche de parentes, amigos e todos que sabiam a que eu estava me dedicando. Se você assumir qualquer coisa acima da mediocridade, vai encontrar essa oposição. Vai encontrar pessoas que acusam e debocham de você. A maioria está por perto, talvez sejam até seus parentes. Você precisa de alguma fonte a qual possa recorrer quando buscar mais que a mediocridade, para carregar as baterias e mantê-las carregadas, de forma que não desista quando as coisas ficarem difíceis e não tenha que prestar atenção quando alguém fizer críticas. Críticas caem sobre mim como água sobre as costas de um pato, ricocheteiam como uma bala na carcaça de um rinoceronte. Sou absolutamente imune a todas as formas de crítica, sejam amistosas, sejam hostis. Para mim, não fazem a menor diferença. Sou imune a elas, só isso. E me tornei imune por causa do relacionamento com certas pessoas a quem construí imunidade sob minha aliança de mastermind. Não fosse pelo relacionamento com minha madrasta e o Sr. Carnegie, eu não estaria aqui falando com vocês, vocês não estariam aqui como estudantes desta filosofia, e esta filosofia não estaria disseminada pelo mundo todo, ajudando milhões de pessoas. Tive pelo menos 1 milhão de oportunidades para desistir, e todas pareciam ser muito atraentes, e às vezes parecia estupidez não desistir. Eu podia sempre voltar ao Sr. Carnegie. Podia correr para minha madrasta, nós sentávamos, conversávamos, e ela dizia, você vai se sair muito bem, eu sei que vai. Em um tempo em que eu não tinha 2 moedas para bater uma na outra, era o que meus inimigos diziam sobre mim, pelo menos. Minha madrasta falou, você vai ser o membro mais rico da família Rio.
Sei disso, porque posso ver no seu futuro. Bem, se você pegar tudo que tenho e reunir, suspeito que tenha mais riqueza que todos os meus parentes juntos nas 3 últimas gerações, dos 2 lados da família. Minha madrasta viu isso. Ela conseguiu ver o que aconteceria. Aquilo me tornaria rico, e não me refiro apenas à riqueza monetária. Falo daquelas riquezas maiores e mais amplas, que permitem que você preste serviço a muitas pessoas. Premissa 4. Ação harmoniza poder. A quarta premissa de uma aliança de mastermind eficiente é que ela deve ser ativa. Não basta formar uma aliança e dizer é isso, conseguimos. Estou alinhado com essa pessoa, aquela pessoa, e a outra pessoa, e temos uma aliança de mastermind. Isso não significa nada enquanto você não se tornar ativo. Cada membro da aliança tem que participar e começar a contribuir mentalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, e em todos os aspectos necessários. Elas devem se dedicar à busca de um propósito definido e precisam se mover em perfeita harmonia. Vocês sabem qual é a diferença entre perfeita harmonia e harmonia comum? Quantos de vocês já tiveram um relacionamento de perfeita harmonia com alguém? Desconfio que tive uma boa harmonia com tantas pessoas, talvez mais pessoas do que qualquer ser vivo hoje. Porém, perfeita harmonia em um relacionamento é uma coisa rara nesse mundo. Eu poderia contar nos dedos das 2 mãos todas as pessoas que conheço com quem tenho um relacionamento de perfeita harmonia. Tenho conhecidos, e na verdade mantenho uma relação cordial e muito boa com muitos conhecidos. Mas isso não é perfeita harmonia. Tenho uma aliança de trabalho com muita gente, mas isso não é perfeita harmonia. Perfeita harmonia só existe quando seu relacionamento com a outra pessoa é tal que, se ela quisesse tudo o que você tem, você entregaria de bom grado. É preciso muito altruísmo para alcançar essa disposição mental. O Sr. Carnegie ressaltou muitas e muitas vezes a importância desse relacionamento de perfeita harmonia. Ele disse que, se você não tem perfeita harmonia na aliança de mastermind, não é uma aliança de mastermind, afinal. É só uma cooperação ou coordenação de esforços. Sem esse fator de harmonia, a aliança pode não ser nada mais que cooperação comum ou uma coordenação amistosa de esforços. O mastermind dá ao indivíduo pleno acesso aos poderes espirituais dos outros membros da aliança. Peço que destaque essa parte em suas anotações. O mastermind dá ao indivíduo pleno acesso dos outros membros de sua aliança. Não estou falando só dos poderes mentais ou dos poderes financeiros, mas também dos poderes espirituais. Estou me referindo àquele sentimento que você tem quando começa a estabelecer permanência em seu relacionamento de mastermind, de que essa vai ser uma das mais excepcionais e agradáveis experiências de toda a sua vida. Quando você está envolvido com a atividade de mastermind, tem tanta fé que sabe que pode fazer qualquer coisa que começar a fazer. Você não tem dúvidas, não tem medos e não tem limitações. É um estado mental maravilhoso. Premissa 5. A soma é maior que suas partes. É uma questão de registro estabelecido. Todo sucesso individual baseado em qualquer tipo de realização acima do que é medíocre é conquistado por meio do princípio mastermind, não só pelo esforço individual. Imagine só como poderia realizar pouco se não tivesse a cooperação de outras pessoas. Suponha que você é um dentista, ou um advogado, ou um médico, ou algum outro profissional. Suponha que não tenha entendido como converter cada um de seus clientes ou pacientes em um vendedor do seu serviço. Imagine quanto tempo levaria para construir uma clientela. Profissionais de destaque entendem como transformar em um vendedor cada pessoa a quem servem. Isso é feito pelo esforço extra, pelo empenho em prestar um serviço em comum. É assim que transformam qualquer parceiro profissional em vendedores. A maioria dos sucessos é resultado de poder pessoal de proporções suficientes para capacitar o indivíduo a ir além da mediocridade. Isso não é possível sem a aplicação do princípio mastermind. Durante o primeiro mandato de Franklin D. Roosevelt, tive o privilégio de visitar a Casa Branca e trabalhar com ele como conselheiro particular. Fui eu que criei o esqueleto do plano de propaganda que tirou as palavras depressão comercial das manchetes dos jornais e as substituiu por recuperação comercial. Alguns de vocês devem lembrar o que aconteceu naquele domingo negro, quando tivemos uma reunião na Casa Branca, e os bancos fecharam na manhã da segunda-feira seguinte.
Lembram a comoção que aconteceu neste país? Pessoas formaram filas na porta dos bancos de todo o país para sacar seus fundos. Todo mundo morrendo de medo. Elas haviam perdido a confiança em seu país, em seus bancos, nelas mesmas e em todo o mundo. Suponho que ainda tivessem alguma confiança em Deus, mas não davam muitos sinais disso. Foi um tempo amedrontador. Nós nos sentamos ali e criamos um esboço de plano, um procedimento, que criou uma das aplicações do Mastermind mais excepcionais que esta nação jamais viu. Duvido que qualquer nação da Terra jamais tenha tido algo igual. Foi só uma questão de semanas até tirarmos todo aquele medo das pessoas. Foi só uma questão de dias até vendedores que não tinham mais fundos, que não conseguiam ganhar dinheiro, rirem disso sem nenhum medo. Eu fechei minha conta. Tenho que contar a vocês uma coisa engraçada. Fiquei muito atento quando descobri o que estava se aproximando, corri ao banco e fiz um saque de $1000. Eu podia ter só 10 centavos. Não valia nada. Não fiquei com medo, porque todo mundo estava no mesmo barco que eu. Mas alguma coisa tinha que ser feita. Franklin D. Roosevelt era um grande líder. Tinha muita imaginação. E muita coragem. E vou contar o que ele fez. Primeiro, mantivemos as duas casas do Congresso trabalhando em harmonia com o presidente. Foi a primeira vez na história desta nação que as duas casas do Congresso, democratas e republicanos, apoiaram o presidente e esqueceram suas crenças políticas. Em outras palavras, não havia democratas e não havia republicanos. Havia só republicanos apoiando o presidente, garantindo tudo de que ele precisava para conter a explosão do medo. Nunca vi nada igual àquilo em toda a minha vida. Espero nunca mais ver. Gostaria de ver aquele espírito de cooperação, mas não torço para viver outra depressão para que ele apareça. Aquela foi uma grande emergência, e alguma coisa precisava ser feita. Segundo, tudo o que mandamos para os jornais americanos foi publicado e teve um espaço maravilhoso. Os operadores das estações de rádio nos deram uma ajuda maravilhosa, apesar de suas crenças políticas. Todas as igrejas exibiram uma das coisas mais bonitas que já vi nos Estados Unidos, católicos e protestantes, judeus e gentios, todos os outros, todo mundo trabalhando junto como americanos. Foi uma visão maravilhosa. Maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Todo mundo apoiando o presidente, todo mundo contribuindo de alguma forma para restabelecer a fé no povo deste país. Durante aqueles dias caóticos, não sei se houve alguma dúvida na cabeça da maioria das pessoas. Não entrei em contato com ninguém que não pensasse que o Sr. Roosevelt era o único homem, o melhor homem para lidar com aquela situação caótica. Não me entenda mal. Politicamente, só estou falando sobre um grande homem que fez um grande trabalho quando ele precisava ser feito, e ele o fez porque tinha uma aliança de mastermind imbatível. Vamos ver os diferentes tipos de aliança de mastermind que se pode ter. Em primeiro lugar, existem alianças por razões puramente sociais ou pessoais, formadas por parentes, amigos e conselheiros religiosos, nas quais não se busca nenhum ganho material. A mais importante desse tipo de aliança de mastermind é a que existe entre um homem e sua esposa. Nunca é demais enfatizar a importância para quem é casado de trabalhar imediatamente na dedicação desse casamento a uma aliança de mastermind baseada na aula deste capítulo. Isso vai levar à sua vida uma alegria com que você nunca sonhou. Vai levar à sua vida sucesso com que você nunca sonhou. Vai levar à sua vida saúde com que você nunca sonhou. É uma coisa maravilhosa quando existe uma verdadeira aliança de mastermind entre um marido e sua esposa. Não conheço nada igual. E existem alianças para os negócios ou progresso profissional, que consistem em vários indivíduos que têm um motivo pessoal de natureza material ou financeira relacionado a um objeto de suas alianças. Imagino que a maioria de vocês forme a primeira aliança de mastermind por propósitos econômicos ou financeiros, e isso é perfeitamente legítimo. Esse é um dos motivos para estarem aprendendo esta filosofia. Se querem melhorar sua condição econômica e financeira, devem começar imediatamente a formar uma aliança de mastermind para esse fim. Se podem começar com uma pessoa, tudo bem, comecem só com uma. Depois, procurem até vocês dois escolherem mais uma. Quando for escolher essa terceira pessoa,
tenha certeza de que a primeira e a segunda pessoa de sua aliança estão de acordo com a seleção. Isso é muito importante. Quando for selecionar a quarta pessoa, vocês três devem aprovar a quarta e estudar o assunto com muito cuidado, antes de torná-la membro da aliança. Quando forem selecionar a quinta pessoa, vocês quatro vão escolher. Em uma aliança de mastermind, não existe uma pessoa dominando, só uma pessoa que, falando de maneira geral, é o líder. Essa pessoa é o coordenador e o líder, mas não tenta dominar seus associados. No momento em que você começa a dominar alguém, encontrará resistência e rebelião, e embora essa rebelião possa não ser franca, ainda é uma rebelião. A aliança de mastermind deve existir em contínuo espírito de harmonia, no qual vocês se movem e agem como se fossem uma só mente. O sistema americano da livre iniciativa é outro exemplo de eficiência por meio do princípio mastermind. Esse sistema é motivo de inveja do mundo, porque elevou o padrão de vida do povo americano ao patamar mais alto de todos os tempos. Apesar de haver perfeita harmonia, há motivo no sistema americano de livre iniciativa para inspirar todos os indivíduos a fazerem o melhor possível. Tem um motivo aí. Mais e mais gente da indústria e do comércio começa a entender que pode dar um passo à frente, e em vez de ter apenas cooperação ou coordenação de esforços entre administração e funcionários, é possível ter o princípio mastermind pelo compartilhamento dos problemas da administração, dos lucros de tudo. Os negócios que consegui influenciar para a adoção dessa política ganharam mais dinheiro do que jamais haviam lucrado antes. Os funcionários receberam salários melhores, e todo mundo ficou feliz. Instruções para a formação e manutenção de uma aliança mastermind. 1. Adote um objetivo definido. Adote um objetivo definido como meta a ser alcançada pelas alianças. 2. Escolha os membros. Encontre membros cuja educação, experiência e influência os transformem no maior valor na busca pelo objetivo. Alunos. Muitas vezes me perguntam qual é o número de pessoas mais favorável para uma aliança de mastermind, e como selecionar o tipo certo de pessoa para sua aliança. A resposta mais próxima que posso dar é que o procedimento é exatamente o mesmo de quando se começa um negócio ou selecionam funcionários. Que tipo de funcionário vocês escolheriam? Confiabilidade está no topo da lista. Se uma pessoa não é confiável, não quero sua participação em uma transação comercial, por mais que seja brilhante e por melhor que seja sua educação. Na verdade, quanto mais educada for, mais perigosa pode ser se não for confiável. Se essa pessoa não for leal, eu digo a mesma coisa. Se um indivíduo não é leal àqueles a quem deve lealdade, digo que ele não tem nenhum caráter, e não quero ter nenhuma relação com ele. A capacidade de fazer o trabalho é o terceiro passo. Não me interesso pela capacidade do homem antes de descobrir se ele é confiável e leal. O número 4 é uma atitude mental positiva. Afinal, de que serve um campo de negatividade à sua volta? Acho que, se vocês pagarem para essa pessoa ficar longe, já estarão lucrando. Número 5. Qual seria? Fazer o esforço extra, isso mesmo. E número 6. O que acham que é? Fé aplicada. Quando encontrarem pessoas que apresentam essas 6 características, vocês realmente terão encontrado alguém. Estão diante da realeza. Se você só administra uma ou duas barraquinhas de amendoim, pode precisar de uma pessoa só, mas se comanda uma cadeia de barracas de amendoim, pode precisar de 100 pessoas. As 6 qualificações do seu grupo de mastermind são confiabilidade, lealdade, capacidade, atitude mental positiva, disponibilidade para fazer o esforço extra e fé aplicada. Essas são as qualificações de seus aliados de mastermind. Não se contente com menos. Se encontrar um homem que tem 5 dessas qualidades e não as 6, preste atenção nele antes de começar. Por elas serem todas essenciais para o relacionamento de mastermind, verifique atentamente se estão todas presentes. Você não pode ter perfeita harmonia a menos que esteja trabalhando com alguém que corresponda a 100% nas 6 frentes. Você pode ter um arranjo funcional, como tanta gente tem, mas ele não abrangeria todos os valores potenciais do mastermind. 3. Determine motivo e compensação. O que é apropriado que cada membro receba por sua cooperação nessa aliança? Lembre-se, ninguém nunca faz nada sem esperar alguma coisa.
Nunca. Você diz que, quando dá amor a uma pessoa, não espera nada em troca. Mas recebe muito por isso. Amor é um grande privilégio, e mesmo quando ele não é correspondido, você ainda terá os benefícios do estado mental conhecido como amor. Desfruta do crescimento e do desenvolvimento que resultam dele. Não existe essa história de dar sem esperar nada em troca. Ninguém trabalha sem ter algum tipo de compensação. Existem muitas formas diferentes de compensação. Não espere que seus aliados de Mastermind o ajudem a ganhar uma fortuna ou fazer qualquer coisa a menos que estejam participando do benefício decorrente dessa aliança de Mastermind. Este é o critério. Cada indivíduo deve se beneficiar mais ou menos como você, seja o benefício monetário, o benefício da felicidade, o benefício da paz de espírito, um benefício social, seja qualquer outro. Nunca peça a alguém para fazer alguma coisa, se quiser ter certeza de ser atendido, a menos que dê a essa pessoa um motivo adequado para fazer o que você pede. Se eu fosse ao banco para pedir um empréstimo de $10.000, que motivo seria adequado para o banqueiro me emprestar o dinheiro? 2 desses motivos se enquadram na categoria do ganho financeiro desejável. O banco ficaria tão satisfeito quanto eu com esse empréstimo se eu pudesse dar a ele 3 coisas. Eles querem segurança. Querem garantias. E querem lucrar com o empréstimo. É para isso que trabalham. Há outras transações que não têm por base o motivo monetário. Por exemplo, quando um homem pede sua escolhida em casamento, qual é o motivo? Às vezes é o amor, sim. Aposto que todas as pessoas aqui, cada uma delas, tem uma ideia ou definição diferente do motivo de um homem que pede em casamento a mulher que escolheu. E se ela aceitar, por que aceita? Quando meu pai levou minha madrasta para casa, ele era só um agricultor. Nunca tinha tido uma camisa branca ou uma gravata. Nem teria. Ele tinha medo de camisas brancas e gravatas, usava camisas de algodão azul. Minha madrasta tinha curso superior. Havia estudado. Eles eram tão diferentes quanto o Polo Norte e o Polo Sul, e passei toda a vida me perguntando como ele havia conseguido conquistá-la. É claro, ela o limpou, o vestiu com uma camisa branca e o fez parecer alguém, mas demorou um pouco. Com o tempo, ela o ajudou a ter acesso ao dinheiro, e ele se tornou um homem de destaque. Eu me lembro de sua aparência e de como falava. Meu pai abusava do inglês da rainha. Ele dizia, eu o vejo se aproximando, cumpri com meu dever, esse tipo de coisa. Então, perguntei a ela, como meu pai conseguiu conquistar você? Ela respondeu, em primeiro lugar, reconheci que ele tinha sangue bom nas veias. Em segundo lugar, ele tinha possibilidades, e eu me sentia capaz de trazê-las à tona. E trouxe. A senhora Henry Ford e a senhora Thomas A. Edison são 2 exemplos relevantes que uso com frequência para mostrar o que uma mulher pode fazer pelo sucesso do marido. Se a senhora Ford não compreendesse o princípio Mastermind, embora não o chamasse por esse nome, o Sr. Ford nunca teria se tornado conhecido, o automóvel Ford nunca teria sido produzido, e duvido que a indústria automobilística tivesse se desenvolvido como se desenvolveu. Foi a senhora Ford, mais que o Sr. Ford, que o manteve em movimento, alerta, cheio de confiança em si mesmo quando as dificuldades surgiram. As pessoas o criticavam em relação à sua invenção, que diziam ter sido criada para assustar os cavalos. Lembrem-se de que eu também fui criticado por perder meu tempo com o homem mais rico do mundo e trabalhar em troca de nada. A senhora Ford o apoiou naquelas horas de provação quando tudo era difícil. Todos vocês vão ter um período como esse na vida. Todo mundo enfrenta dificuldades em algum momento. Muitas vezes, uma mulher se casa com um homem porque vê que ele tem possibilidades, que pode fazer alguma coisa por ele, transformá-lo em alguma coisa. Às vezes é consideração monetária, às vezes é amor, às vezes é uma coisa, às vezes é outra. De qualquer maneira, sempre que alguém se envolve em alguma transação, há um motivo por trás disso, pode ter certeza. Se quer que alguém faça alguma coisa, escolha o motivo certo, plante na cabeça dessa pessoa nas circunstâncias apropriadas, e você vai se tornar um vendedor master.
Estabeleça um plano definido pelo qual cada membro da aliança dará sua contribuição trabalhando pela realização do propósito da aliança. Arranje um tempo definido e dedique esse tempo para a discussão do plano. Indefinição provoca derrota. Mantenha um meio regular de contato entre todos os membros da sua aliança. Você já teve uma grande amizade com alguém? Essa amizade esfriou de repente e morreu. Com certeza, muitos aqui já tiveram essa experiência, e sabem qual é a causa disso. Negligência. Certamente, negligência. Se você tem amigos muito próximos e muito queridos, o único jeito de conservá-los é manter contato constantemente, mesmo que seja só por um cartão postal de vez em quando. Tenho uma aluna que participou da minha turma de 1928 na cidade de Nova York. Ela nunca deixou de me mandar cartões de aniversário. Uma vez, estava de férias e esqueceu a data até o meio da tarde, e então me mandou um telegrama de parabéns pelo aniversário. Em outras palavras, ela tem sido a aluna mais constante que já tive entre os muitos milhares por todo o país. Em razão dessa atenção que ela sempre me deu, houve ocasiões em que também consegui ajudá-la profissionalmente. Na última vez, consegui para ela uma promoção que resultou em um aumento de mais ou menos $4.000 por ano, o que é uma pequena recompensa pelo esforço de manter contato. Para manter contato com seus aliados de Mastermind, você precisa de locais de reuniões regulares, e tem que mantê-los ativos. Caso contrário, eles esfriam e ficam indiferentes, e finalmente deixam de ter valor para você. Princípio 3. Fé aplicada. O terceiro princípio de o seu direito de ser rico é fé aplicada. Esse princípio, junto com definição de objetivo e o Mastermind, formam a grande árvore dos 17 princípios. O princípio não se baseia em nenhuma doutrina ou denominação religiosa em particular. Como é definida aqui, fé significa um estado mental ativo no qual há uma identificação da mente com a grande força eterna do universo. Fé é o ser humano sentindo os poderes que o cercam no mundo e tentando harmonizar sua vida com esses poderes como ele os sente. Em última análise, fé é a atividade da mente individual se descobrindo e estabelecendo uma associação funcional com o poder chamado de mente universal, a mente divina, ou Deus. O Dr. Hill refere-se a esse poder como inteligência infinita, a fonte de toda energia de vida, a força cósmica do universo que habitamos. A palavra aplicada sugere ação. Esse é um princípio ativo, não passivo. A fé aqui mencionada é aplicada à realização de um objetivo principal definido na vida. Com fé aplicada, o resultado será a realização. Se você tivesse um objetivo principal, soubesse exatamente o que quer fazer, tivesse uma aliança de mastermind com pessoas que poderiam ajudá-lo, e depois tivesse a fé suficiente para mantê-lo em ação enquanto se dedicava a isso, seria praticamente tudo de que poderia precisar. Por que acha que precisamos dos outros 14 princípios? Precisamos de 14 princípios adicionais para induzi-lo a usar os outros 3. Você precisa de iniciativa pessoal. Precisa de imaginação. Precisa de entusiasmo. Em outras palavras, esta filosofia é como fazer um bolo. Quando você faz um bolo, não usa só um ingrediente. Põe uma pitada disso, uma pitada daquilo, uma dose de alguma outra coisa, e depois põe no forno e assa. Se você excluir um desses ingredientes, não vai ter o mesmo tipo de bolo. É a mesma coisa com esta filosofia. Não é possível excluir nenhum desses 17 princípios. Seria como tirar um elo de uma corrente. Você não teria mais uma corrente, teria duas partes de uma corrente, mas não uma corrente inteira. Os outros 14 princípios sustentam esses 3. Fé é um estado mental que já foi chamado de mola mestra da alma, ao qual as metas, os desejos, planos e objetivos do indivíduo devem ser traduzidos em seu equivalente físico ou financeiro. Há fundamentos da fé, mas quando me refiro à fé aplicada, estou falando de alguma coisa muito diferente de uma mera crença. A palavra aplicada significa o quê? Ação. É parte ativa da fé. Sem ação, fé é só um devaneio. Muitas pessoas acreditam em coisas, mas não fazem nada em relação a elas, dedicando-se só a sonhar acordadas. Fé aplicada é fé ativa. Fé e os 3 primeiros princípios do sucesso. 1. Definição de objetivo.
O objetivo é sustentado por uma iniciativa pessoal e ação, ação, ação. Quanto mais ação, melhor. Isso significa ação contínua, não só de sua parte, mas também por parte daqueles que podem estar cooperando com você e seus aliados de Mastermind. 2. Atitude mental positiva. Uma atitude mental positiva, livre de todas as coisas negativas como medo, inveja, ódio, ciúme e ganância, é essencial. A atitude mental determina a eficiência da fé. É um fato. O estado mental em que você está quando reza vai determinar o que acontece como resultado dessa oração. Não existem dois caminhos para isso. Você pode testar por si mesmo e descobrir. Não tenho dúvidas de que vocês tiveram a mesma experiência que eu, fizeram orações que não produziram nada além de um resultado negativo. Acham que existe alguém que não teve essa experiência uma vez ou outra? Quando você reza, a menos que tenha uma fé tão absoluta de que vai conseguir aquilo que quer, seja o que for, e que consiga se ver antecipadamente de posse desse desejo realizado antes mesmo de começar a pedir por ele, as chances são de que o resultado de sua prece seja negativo. 3. Aliança de Mastermind. Uma aliança de Mastermind reúne uma ou mais pessoas que radiam coragem baseada em fé e são mentalmente e espiritualmente adequadas às necessidades do indivíduo para a realização de um objetivo dado. Elementos de fé aplicada. 1. Toda adversidade traz com ela a semente de um benefício equivalente. A derrota temporária não é fracasso até que seja aceita como tal. Sabem onde a maioria das pessoas falha em relação à aplicação da fé? É quando são derrotadas e aceitam essa derrota como uma coisa sobre a qual não podem fazer nada. Em vez de começar imediatamente a procurar essa semente de um benefício equivalente que existe em toda derrota, elas se tornam deprimidas e tristes, desanimadas, e constroem complexos de inferioridade. Em vez disso, poderiam reverter a ordem e usar a derrota apenas como um ponto temporário a partir do qual farão outro esforço. Dizer que cada adversidade carrega com ela a semente de um benefício equivalente, que cada derrota e cada fracasso carregam a semente de um benefício equivalente, não teria nenhum significado para vocês a menos que eu fizesse uma aplicação dessa afirmação e desse exemplos e mais exemplos. Se examinarem exemplos suficientes em sua própria existência, viriam que é sempre assim que funciona. Por isso quero que analisem atentamente as adversidades que encontrarem. Vocês sabem que as adversidades são, com frequência, suas maiores bênçãos. Sabem qual foi a maior bênção que já tive na vida? É claro, foi a perda de minha mãe. Normalmente, a grande catástrofe que poderia se abater sobre uma criança seria a perda da mãe aos 9 anos de idade. Por que digo que foi a maior bênção? Porque a perda me trouxe uma nova mãe para tomar o lugar dela, alguém que é responsável por tudo que realizei e tudo que ainda vou realizar. Sem sua influência, eu ainda estaria lutando contra cascavéis, tomando bebida barata e brigando. Meus parentes continuam fazendo essas mesmas coisas, por isso, não tenho motivo para pensar que teria sido diferente comigo. Tive muitas outras adversidades, e quero dizer a vocês que, sem umas 20 grandes adversidades que enfrentei, eu nunca teria sido capaz de buscar a solidez desta filosofia de que existe uma semente de benefício equivalente em cada adversidade. Vocês conseguem imaginar alguma adversidade pior para um homem do que ser informado de que seu filho nasceu sem orelhas e seria surdo e mudo para sempre? Conseguem imaginar alguma coisa pior que isso? Serei sempre grato porque, graças ao meu contato com a inteligência infinita, meu filho foi provido com uma espécie de sistema auditivo que deu a ele 65% de sua audição normal e, depois de um tempo, 100% com o aparelho auditivo moderno. Ele aprendeu a viver uma vida normal, e eu tive a maior demonstração de toda a minha vida do poder da fé. Não teria conseguido nada disso de outro jeito. Não poderia ter sido indiretamente, tinha que ter sido em primeira mão. Nunca aceitei o sofrimento daquela criança, nem antes de vê-lo, nem mesmo depois de vê-lo. Nunca o aceitei. Os parentes dele aceitaram. Queriam colocá-lo na escola para portadores de necessidades especiais, onde ele aprenderia linguagem de sinais e leitura labial. Eu não queria que ele soubesse nem que essas coisas existiam. Quando ele atingiu a idade de ir para a escola, eu brigava com as autoridades escolares todo ano, com a regularidade de um relógio, porque queriam mandá-lo para um colégio de crianças portadoras de necessidades especiais,
para interagir com os outros alunos e ver suas aflições. Eu não queria que ele soubesse que essas coisas existiam. Desde o início, ensinei a ele que não ter orelhas era uma bênção, e ele acreditou. A compaixão levava as pessoas a fazerem por ele coisas que não teriam feito em outras circunstâncias. Ele arrumou um emprego de vendedor do Saturday Evening Post e superou todos os outros pelos Estados Unidos. Era comum sair com $5 em mercadoria e voltar com $10 em dinheiro. Fez isso muitas vezes. As pessoas olhavam para ele e diziam: por que esse pobrezinho sem orelhas está vendendo jornais? Os pais devem ser pobres. Davam a ele uma nota de $1, e quando ele tentava devolver o troco, diziam: ah, filho, pode ficar para você. Assim, era comum ele vender por $1 cada exemplar do Saturday Evening Post. Hoje, sem tomar conhecimento de nenhuma aflição, ele leva uma vida perfeitamente normal, porque ensinei a ele que a aflição, qualquer tipo de aflição, pode ser transformada em benefício. 2. Fé aplicada requer o hábito de afirmar o objetivo principal definido na forma de oração uma vez por dia, pelo menos. A mente subconsciente só sabe o que você diz a ela, ou o que permite que outras pessoas digam a ela, ou o que permite que as circunstâncias da vida digam a ela. Não reconhece a diferença entre mentira e verdade. Não sabe a diferença entre $1 centavo e $1 milhão. Ela aceita as coisas que você manda, e se você mandar pensamentos predominantes de pobreza, doença e fracasso, isso é exatamente o que vai ter. Por mais que possa ter fé mais tarde, você vai descobrir que o subconsciente responde à atitude mental que você mantém durante o dia. É necessário que afirme muitas e muitas vezes os objetivos que vai alcançar na vida, até educar seu subconsciente a atrair automaticamente as coisas que se identificam com o que você pretende alcançar na vida. Você vai descobrir que sua mente é como um imã, e que quando a carrega com uma imagem clara do que quer, ela atrai para você as coisas de que precisa para realizar esse objetivo. 3. Reconhecimento da existência de uma inteligência infinita que ordena todo o vasto universo. Você é uma expressão diminuta dessa inteligência, e como tal, sua mente não tem limitações, exceto aquelas aceitas ou impostas por você mesmo. Vou repetir a afirmação. Sua mente não tem limitações, exceto aquelas que você permite que sejam estabelecidas ou que você aceita ou impõe a ela deliberadamente. Essa é uma afirmação muito ampla. No entanto, as realizações de homens como o Sr. Edison, Sr. Ford, Sr. Carnegie e Napoleão Hill, por favor, sustentam, sem dúvida nenhuma, a ideia de que não há limites, exceto aqueles que você impõe à sua mente. Se eu tivesse hesitado por um segundo em minha crença sobre o que ia fazer, desde que comecei a trabalhar com o Sr. Carnegie até o momento em que dei esta filosofia ao mundo, jamais teria conseguido. Como fiz isso? Vocês têm alguma ideia de qual foi a parte mais importante nessa minha realização? Não foi meu brilhantismo, nem minha inteligência excepcional. Não sou mais brilhante que a média das pessoas, nem mais inteligente que a média das pessoas. Mas acreditei que podia fazer aquilo e nunca parei de acreditar. Quanto mais as coisas ficavam difíceis, mais eu acreditava que conseguiria. Se você consegue ter essa atitude em relação a si mesmo, permanece ao seu lado quando é atingido pela adversidade, ou quando as pessoas estão contra você, em vez de ficar contra você mesmo, está usando fé aplicada. É isso que tem que fazer. Você sabe que as pessoas têm tempos de provação. Ninguém pode alcançar uma posição elevada na vida e ficar lá sem ser testado. Ninguém pode ter um negócio bem administrado ou um cargo elevado e ficar lá sem ser testado em posições inferiores até que, passo a passo, conquiste o direito de estar no topo. Não sei como o Criador comanda seu negócio, mas consigo ter uma boa ideia de como ele faz isso observando essa parte que consigo entender. É claro, tem muito mais que não consigo entender, mas posso ver que ele não permite que ninguém alcance um patamar superior na vida sem antes testar a pessoa com severidade. Uma das coisas mais excepcionais que descobri em minha pesquisa foi que homens de grandes realizações em todas as áreas, e em todos os tempos, foram grandes apenas na medida em que foram derrotados e enfrentaram oposição. Que coisa fantástica! Não podia ser coincidência que todos esses homens que se destacaram foram grandes exatamente na medida em que tinham sido pequenos, desafiados e obrigados a se esforçar.
Eu costumava contar minhas primeiras lutas e falar das minhas derrotas. Meu gerente comercial disse que não era uma boa ideia. Eu acho que é uma boa ideia, porque, se vocês soubessem a quantidade de grandes derrotas que sofri, entendendo como ainda mantive a cabeça fora d'água e sobrevivi para trazer esta filosofia ao mundo, vocês diriam, se Rio é capaz disso, eu também sou. Esse é o único motivo para eu falar sobre isso. Não importa que nomes usem, Deus, Jeová, Buda ou Maomé. Podem chamar como quiserem. Não importa o nome, estamos todos falando sobre uma primeira causa. Não existem duas primeiras causas, só uma. Não pode haver duas. Há uma primeira causa que é responsável por esse grande universo onde vivemos para você, para mim e para tudo que existe no universo. Eu chamo de inteligência infinita porque tenho alunos de todas as crenças e religiões no mundo todo, e inteligência infinita é uma expressão neutra a qual ninguém pode se opor. Porém, a menos que você não apenas acredite nisso, mas também possa provar para si mesmo e registrar no papel a evidência de que existe uma primeira causa a qual pode recorrer, não vai conseguir fazer o mais pleno uso desse plano definido. Um aluno me perguntou sobre o conceito de inteligência infinita e se significava a mesma coisa que Deus. Eu respondi, para mim, sim. Bem, ele continuou, pode provar a existência de seu conceito de Deus. Respondi, tudo no universo é a melhor evidência de sua existência, por causa da ordem do universo. Tudo está em ordem, dos elétrons e prótons na menor parte da matéria aos maiores sóis que flutuam pelo céu. Tudo está em ordem, sem caos, sem choque entre os planetas. Isso é mais evidência de uma primeira causa do que existe de qualquer outra coisa que conheço. E se você não acredita nisso, se não aceita, se não vê, não sente e não conhece isso, então não vai saber que é uma parte minúscula da inteligência infinita sendo expressa por meio de seu cérebro. Se reconhece isso, então você reconhece a verdade do que eu disse que suas únicas limitações são aquelas que você impõe à sua mente, ou permite que alguém imponha, ou que deixa as circunstâncias estabelecerem por você. Um inventário cuidadoso de suas derrotas passadas, e das adversidades decorrentes, mostra que todas essas experiências carregam a semente de um benefício equivalente. Princípio 4. Fazer o esforço extra. Fazer o esforço extra significa prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual você é pago, fazer isso o tempo todo e com uma atitude mental agradável, muito agradável. Um dos motivos pelos quais há tantos fracassos no mundo é que a maioria das pessoas não faz nem o necessário, muito menos o extra. Se fazem o necessário, normalmente é de má vontade, o que as transforma em um grande incômodo para as pessoas que as cercam. Imagino que você conheça o tipo. Mas isso não se aplica a nenhum de vocês, porque, se eram assim antes de conhecerem esta filosofia, vão superar esse estágio bem depressa. Não conheço nenhuma qualidade ou característica que possa dar uma oportunidade a alguém mais depressa do que se esforçar para fazer um favor a alguém, ou fazer alguma coisa útil. É uma coisa que se pode fazer na vida sem ter que pedir a ninguém o privilégio de poder fazer. A menos que desenvolva o hábito de fazer o esforço extra e se tornar tão indispensável quanto pode ser, a única alternativa para algum dia se tornar livre, independente e autodeterminante, e financeiramente independente na velhice. É um belo golpe de sorte, a morte de um tio rico, ou alguma coisa desse tipo. Não conheço nenhum jeito de alguém se tornar indispensável exceto fazer o esforço extra, prestando algum tipo de serviço que ninguém espera e fazendo esse serviço com a atitude mental correta. Atitude mental é importante. Se você reclama por fazer o esforço extra, as chances são de que isso não traga muitos benefícios. De onde acham que tiro minha autoridade para enfatizar o princípio de fazer o esforço extra? Experiência. Observei como a natureza faz as coisas, porque você não vai errar se seguir o jeito ou os hábitos da natureza. De maneira contrária, se deixar de reconhecer e seguir o jeito como a natureza faz as coisas, mais cedo ou mais tarde você vai ter problemas, é só uma questão de tempo. Existe um plano geral de acordo com o qual o universo funciona, seja qual for o nome que se dá à primeira causa desse plano, ou ao seu operador, ou ao seu criador. Só existe um conjunto de leis naturais, e cabe a cada indivíduo descobri-las e ajustar-se de maneira favorável a elas. Acima de tudo, a natureza requer e exige que toda coisa viva faça o esforço extra para comer, viver e sobreviver.
O homem não sobreviveria a uma estação, não fosse por essa lei de fazer o esforço extra. Não preste hoje o equivalente a $1 milhão em serviço contando com um cheque amanhã. Se começar a prestar o equivalente a $1 milhão em serviço, você pode ter que prestar um pouco por vez. Vai ter que se fazer reconhecido por isso e vai ter que fazer o esforço extra por algum tempo, antes que alguém perceba. No entanto, tome cuidado para não fazer o esforço extra por muito tempo sem ser notado. Se a pessoa certa não perceber, olhe em volta até encontrar a pessoa certa que vai notar. Em outras palavras, se seu atual empregador não reconhecer seu esforço, livre-se dele o quanto antes e faça a concorrência saber que tipo de serviço está prestando. Garanto que isso não vai diminuir suas chances em nada. Promova alguma competição enquanto se esforça. Ninguém nunca aceita uma regra ou faz alguma coisa sem um motivo, e tem uma grande variedade de razões para você fazer o esforço extra. A lei do retorno aumentado. A lei do retorno aumentado significa que você vai receber mais do que dá, seja isso bom, seja ruim. Seja positivo, seja negativo. É assim que a lei da natureza funciona. O que você dá, o que faz para ou por outra pessoa, ou o que dá de si, retorna multiplicado. Não tem exceção. Nem sempre o retorno é muito rápido, às vezes leva mais tempo do que você espera. Mas pode ter certeza de que, se mandar uma influência negativa, mais cedo ou mais tarde ela volta. Você pode não reconhecer o que a causou, mas ela vai voltar. Não vai se esquecer de você. A lei do retorno aumentado é eterna, automática, e funciona o tempo todo. É tão inevitável quanto a lei da gravidade. Ninguém no mundo consegue evitá-la, contorná-la ou suspendê-la nem por um momento. Ela está em ação o tempo todo. A lei dos retornos aumentados significa que, quando você se esforça para prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago, é impossível não receber mais do que realmente fez, porque a lei do retorno aumentado cuida disso. Se você trabalha por um salário, a lei cuida disso em aumentos, maiores responsabilidades, promoções ou oportunidades para abrir um negócio próprio. De 1001 maneiras diferentes, isso vai voltar. A lei da compensação. Nem sempre isso volta da fonte a qual você prestou o serviço. Não tenha medo de prestar serviço a um comprador ganancioso, ou a um empregador avarento. Não faz diferença para quem você presta serviço. Se prestar esse serviço de boa fé e em boa disposição, e continuar como uma questão de hábito, é igualmente impossível que você não seja compensado e que seja compensado. Portanto, você não precisa ser muito cuidadoso em relação à pessoa a quem vai prestar o serviço. Na verdade, use esse princípio com todo mundo, seja quem for desconhecidos, conhecidos, associados comerciais e parentes. Escolha prestar serviço útil a todo mundo, independentemente da forma ou maneira como toca essas pessoas. O único jeito de você conseguir aumentar o espaço que ocupa no mundo. E me refiro não ao espaço físico, mas ao espaço mental e espiritual será determinado pela qualidade e quantidade do serviço que presta. Além da qualidade e da quantidade, também tem a atitude mental com que você presta o serviço. São esses os fatores determinantes relacionados a até onde você vai progredir na vida, quanto vai extrair dela, quanto vai desfrutar da vida e quanta paz de espírito vai ter.